E hoje é o quarto evento e o último da nossa trilha de games na São Paulo Tech Week. É a primeira vez que a São Paulo Tech Week tem uma trilha de games, a gente está bem, bem contente com a participação do público que participou das sessões. A gente falou aqui sobre jogos e IPs brasileiros, a gente falou sobre mulheres na indústria, a gente falou sobre o Big Festival, e hoje, o quarto, a gente vai falar sobre as tecnologias imersivas e realidade virtual. Para isso, a gente convidou os caras que mais manjam disso aqui no Brasil, o Rodrigo Terra, que é da empresa Árvore, daqui a pouquinho ele vai se apresentar, o Paulo Souza, que representa a Epic, a Unreal, aqui na América Latina, e o Pedro Caiati, que daqui a pouco está entrando, que representa a VR Monkey. Antes de passar a palavra para eles, eu vou deixar aqui o nosso contato, contato@abragames.org, sem BR, tá? Então, o que vocês precisarem, a gente está à disposição, já aproveitando aqui para desejar a todos, antecipadamente, aí, boas festas, para quem vai entrar em recesso hoje. No final da sessão, eu passo meu contato novamente, e tem um chatzinho aqui que está funcionando, que quem quiser mandar perguntas ou fazer qualquer colocação durante essa sessão, ele vai estar aberto. Só peço a todos que não estão falando para deixarem o microfone e a câmera fechada, para a gente não ter problema de Wi-Fi. Nem sei se isso gera problema, mas a gente acredita que sim, então segura um pouquinho a câmera e o microfone de vocês fechado. O que a gente tem para falar sobre games, realidade virtual e todas as possibilidades aí de imersão e de coisas que estão acontecendo na indústria, começa agora, convidando o Rodrigo Terra, que além de ser um grande empresário, desenvolvedor de setor, é o futuro presidente da Abra Games também, a gente teve uma eleição recente, então bem-vindo aqui ao palco, Rodrigo Terra. Por favor, você se apresenta e conta só um pouquinho sobre a Árvore, que daí a gente deixa o Paulo se apresentar e aí a gente já entra na apresentação de vocês. Legal. Boa tarde, pessoal. Super obrigado pelo convite aqui para participar da São Paulo Tech Week. Eu sou Rodrigo Terra, como ele bem apresentou, eu sou um dos fundadores da Árvore Experiências Imersivas e hoje eu sou Chief Technology Evangelist, que é uma função que congrega algumas áreas dentro da empresa, que inclui tanto a parte de relações institucionais, quanto relações de mercado institucionais, quanto a área de talentos e comunidades, né, dentro da área de recursos humanos e a nossa área de publicação também. A Árvore surgiu em 2017, estamos indo para o quarto ano aí, com o desafio de criar uma empresa totalmente focada em realidade estendida. Na época não tinha nem esse nome, né, do guarda-chuva, era realidade virtual aumentada e etc. Né? Hoje a gente entende tudo como um guarda-chuva de realidade estendida. E a gente estava com um desafio grande aí para se aventurar num mercado que nem existia ainda, com devices que ainda não tinham sido lançados quase no mercado consumidor. E fazer isso tudo daqui do Brasil, usando tecnologia desenvolvida aqui, obviamente aqui e fora, mas usando talentos e muita coisa sendo gerada aqui do país também. Esse foi o nosso desafio inicial e acho que estamos conseguindo caminhar bem. Estamos agora caminhando para o quarto jogo lançado, estamos com uma presença global entre as melhores empresas de realidade virtual do mundo na área de entretenimento. Então, o nosso reconhecimento e esforço de fazer e de apostar no ecossistema aqui do Brasil tem dado super frutos. Abri aqui meu microfone. Obrigada, Terra. Agora eu vou convidar o Paulo Souza, evangelista da Epic, para contar um pouquinho que empresa é essa e quem é ele, e depois a gente entrar no assunto de jogo mesmo. Obrigado, Eli. Primeiro, boa tarde, agradecer, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho. Como ele falou, eu sou o Paulo, sou evangelista da Epic para o Brasil, América Latina, e cuido do relacionamento aqui no Brasil e na América Latina, principalmente com os desenvolvedores de jogos,
mas também de outras empresas que utilizam o Unreal para usos não necessariamente de games, né, para outras mídias e outras possibilidades que a computação gráfica em tempo real tem trazido e podem trazer para todas as indústrias. Né? Já estou na indústria de jogos, eu venho de games, já estou na indústria de jogos há um bom tempo, desde aí do início dos anos 2000, e a minha história um pouco se confunde com a história da Epic, porque quando eu comecei, foi justamente ali, numa época bem interessante da indústria de jogos, onde essas empresas costumavam distribuir ferramentas para modificação dos próprios jogos delas, né? A Epic fez isso, mas outras empresas como a id Software e outras similares da época fizeram distribuição dessas ferramentas, e eu acabei aprendendo a fazer jogo por causa disso, por causa da comunidade de modding. E hoje a gente está aí, já empreendi, já levantei capital de algumas empresas, e hoje a gente está aí representando a Epic, tentando ajudar o mercado brasileiro, fomentar o mercado brasileiro, não só de games, mas também em todas as outras áreas aí que você pode utilizar a computação gráfica em tempo real para ter ganhos de produtividade e melhoria visual. Olha, e eu estou vendo ali que chegou o Pedro Caiati. Vi, mas parei de ver. Pedro, você está aí? Cheguei. Ah, que bom. Que bom. Gente, esse é o Pedro, a gente acabou de começar. Esse é o Pedro Caiati. Ele é da empresa VR Monkey, e a ideia aqui nesse primeiro minutinho é só você falar o que eu acabei de falar. Você é o Pedro Caiati da VR Monkey, e um pouco minimamente o que a sua empresa faz, e depois a gente já começa a falar de realidades estendidas, imersivas, virtuais. Pode falar, por favor. Legal, obrigado, Eli. Desculpa aí um pouquinho o atraso, pessoal. Por incrível que pareça, eu estou vindo para o escritório, então peguei um pouquinho de trânsito, não esperava. A VR Monkey, né, a gente tem feito realidade virtual desde 2014, na verdade. A gente começou com o primeiro dev kit do Oculus Rift, e foi uma experiência, assim, como que eu posso dizer, transformadora. A gente nunca tinha experimentado uma imersão tão grande com algum tipo de mídia como a realidade virtual é. E a gente andou um bocado na tecnologia, né? E hoje a gente tem o Oculus Quest 2, por exemplo, que é um standalone, você tem liberdade total de movimento, totalmente sem fio, você consegue andar dentro do seu ambiente virtual. A gente fez alguns experimentos bem interessantes. Uma vez a gente levou para uma feira, Construtec, lembrei o nome. E a Construtec é uma feira de construção. A gente fez um decorado virtual, o cara colocava o óculos de realidade virtual, a gente pegou um espaço bem grande e a pessoa andava dentro do decorado. Andava literalmente, no mundo real, ele ia andando, via as paredes. Era meio estranho que estava de fora, né, sem ser... Isso é uma das coisas que a gente ainda combate hoje, que é como que você parece normal estando dentro de outra realidade, na realidade virtual, porque a pessoa coloca o óculos, quem está olhando, a pessoa pegava assim, parava no meio do nada, passando as mãos assim, não tinha parede, mas para ela, na realidade virtual, tinha uma parede. Então, existe essa transformação, a imersão, né, o que a gente chama de senso de presença, é tão forte que você é transportado para outro ambiente. Né? Você simplesmente deixa de imaginar que você está aonde você está, e você passa a acreditar que você está nesse ambiente totalmente virtual. Isso é uma das coisas mais legais da realidade virtual, porque a imersão não depende só da sugestão, mas também da reação. O que significa? Uma coisa eram os vídeos 360, que aconteceram, muitas pessoas experimentaram a realidade virtual com o Google Cardboard, por exemplo. O Google Cardboard é sensacional, mas geralmente era muito passiva a sua experiência. Você colocava o óculos, olhava ao redor e você se sentia lá. Mas quando você passa a um novo nível de... Você faz uma ação, ou seja, você estica a mão, você toca no objeto, você joga o objeto no chão e o objeto cai, a reação do mundo virtual faz você acreditar que ele é mais real do que parece. Porque se o mundo reage ao que eu faço, qual a diferença do mundo virtual para o real? Você começa a se questionar. Então, isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas na realidade virtual. Obrigada, entusiasmado aí. Vamos voltar para o Rodrigo Terra e para o Paulo
E vamos melhor voltar para o Paulo. Paulo, você que é o dono aí da engine poderosíssima, Unreal, o que você conta para a gente? Eu sei, é brincadeira, não é o dono não, é evangelista. Mas, queria eu. Também, mas enfim, a Epic é uma das 10 maiores startups aí de games do planeta, e eles têm soluções incríveis, e eu que sou mais leiga nisso tudo, fico maravilhada com tudo que está acontecendo, né? Com a convergência, inclusive, de outras áreas do entretenimento, para a construção dos mundos usando as engines de games. Então, você pode contar um pouco para a gente como é que é isso? Posso. Contextualizando um pouco, a Epic Games é uma empresa de jogos, por isso que o nome Games, né, no nome da empresa. E a gente fez vários jogos ao longo dos anos, vários jogos de sucesso, mas em 2017 a gente lançou um jogo chamado Fortnite, que esse provavelmente vocês devem ter ouvido falar, que é um jogo de sucesso absoluto, um dos maiores jogos ainda na atualidade, provavelmente dos maiores jogos de todos os tempos. E o Fortnite, de certa forma, ele por ser um videogame, né, por ser um game online, onde você joga com vários amigos ao mesmo tempo, e você consegue jogar em várias plataformas ao mesmo tempo, desde celulares até os consoles de última geração, ele é muito pervasivo, né, ali, do ponto de vista de acesso, né, você tem você tem N possibilidades de acesso, basicamente pela quantidade de plataformas e de escalas, né, de níveis de processamento computacional que o jogo consegue executar, desde o computadorzinho mais simples até o computador, o videogame mais complexo. E isso, de certa forma, hoje tem sido visto pela indústria, além dos games, isso é uma coisa assim, não foi a Epic que inventou, tá? Né? Apesar de a Epic, o Fortnite ser um sucesso nesse aspecto, sim, são coisas que os desenvolvedores de jogos têm que lidar há muito tempo. E tem sido visto pela indústria, por outras indústrias fora de games, como uma alternativa, como um canal, né, como uma mídia, né, para outros tipos de entretenimento que não sejam necessariamente entretenimento interativo. Tá? Além disso, a tecnologia que a gente usa para games, para a gente fazer computação gráfica de games, ela tem uma necessidade específica que aquilo que você trabalha ali, né, aquilo que acontece no jogo precisa ser atualizado em tempo real, ou seja, todas as suas ações que você faz no jogo, você precisa ter uma resposta instantânea àquilo que você está fazendo ali no seu teclado, no mouse ou no joystick do seu videogame. Então, para isso, é preciso que o computador consiga renderizar, né, desenhar aquelas imagens em tempo real. E essa tecnologia de desenhar as imagens em tempo real tem sido adotada por outras indústrias de forma muito agressiva nos últimos anos. Assim, se você for olhar, é praticamente uma curva exponencial mesmo. A gente começa a ver alguma coisa ali no início da década, e quando você olha agora para o início da próxima, né, agora para 2020, a gente tem visto uma adoção gigantesca em vários setores, né? O Pedro estava falando aí no setor de arquitetura e construção, ou seja, imagina, a gente sai de uma época na arquitetura onde você basicamente tinha que fazer um croquis lá do apartamento, da decoração que você ia morar, né? Depois a gente passou isso para a computação gráfica. Hoje você é capaz de colocar o comprador dentro do ambiente simulado em realidade virtual, e você consegue, inclusive, pelo fato de usar a tecnologia de game, imagina que é um game, né? Você consegue mudar a ambientação em tempo real enquanto a pessoa está vivendo aquela experiência. Você tem outros exemplos, obviamente, que a gente tem que falar da indústria de cinema, onde, na indústria de cinema e de efeitos visuais, né, onde ao longo dos anos a gente acabou perdendo um pouquinho do molho criativo, porque a produção de filmes e efeitos visuais ficou muito compartimentada, ou seja, você precisa de um pré-planejamento muito forte, porque muito provavelmente os atores vão ser filmados em frente a uma tela verde e isso depois vai para uma etapa de pós-produção, ou seja, se você tiver algum defeito na gravação, isso tem que voltar, vai ter que ser regravado para poder voltar para pós-produção. Então, a tecnologia das game engines estão trazendo essa parte de pós-produção de efeitos visuais para dentro do cenário da gravação, ou seja, o próprio diretor, de certa forma, volta ali a ter um gostinho de poder dizer, poxa, eu tive uma ideia aqui agora no meio do set e eu quero que essa luz seja verde, que se movimente de uma forma diferente e que reaja de uma forma diferente
em relação a essa fala que o ator vai falar. Ou seja, traz um pouco de volta ali a uma época onde os diretores e o pessoal da criação tinham um pouco mais de poder de interação na produção visual. E aí isso você expande para várias áreas, né? A gente está vendo agora aí... eu estava até conversando com ele me mandou um e-mail essa semana sobre uma iniciativa que a gente está vendo sobre novas formas de você criar interface homem-máquina. A gente está começando a ver alguns carros e outros tipos de veículos que utilizam, hoje praticamente todos os veículos são telas, né? A gente não tem mais medidores analógicos, então existe uma iniciativa de você trazer isso para utilizar apenas interfaces gráficas, né? Interface de game dentro do carro, né? Do próprio carro físico, e eles começam a adotar tecnologias como a computação gráfica em tempo real, começa a adotar Unreal, que é a tecnologia que a gente faz o Fortnite, que a gente, obviamente, revende para outros produtores, para a criação de carros. Então, assim, é muito dinâmico, são muitas áreas diferentes, muitos mercados diferentes que podem ser abordados, com a tecnologia de computação gráfica em tempo real, com game engines, né? E aí eu dei aqui 3 exemplos bem rapidinho, mas a gente pode passar o resto da tarde discutindo sobre, se deixar. Você vai trazer algum reel, algum vídeo para passar? Você está no mudo, Paulo. Eu compartilhei no chat um vídeo do YouTube de composição, geração virtual, que dá Unreal Engine. Eu posso passar um videozinho, Eli? Acho que daqui a pouco, um videozinho. Tá bom. A gente descobriu para o áudio não sumir, você tem que selecionar a aba, tá? Sim. Foi uma descoberta da semana que a gente teve. Vamos agora passar para o seu Rodrigo Terra. E aí, seu Rodrigo Terra, um Emmy, um Festival de Veneza, tudo em 2020. Que empresa é essa que está mandando ver aí no mundo inteiro e que a gente tem tanto orgulho? O Emmy esse ano foi bem surpreendente. Na verdade, a gente não estava nem imaginando que isso poderia acontecer, né? E foi um Primetime Emmy, né? Ou seja, é o Emmy na categoria onde estão todas as séries norte-americanas, onde está realmente uma competição que é lá naquele ecossistema super fervoroso de Hollywood. E ganhar um Emmy, um Primetime Emmy, em inovação extraordinária, em programação interativa, que é como chama o nome todo do prêmio que a gente ganhou, é um prêmio que é dado para aqueles produtos, né, que realmente rompem ou propõem realmente uma nova abordagem em cima de narrativas e avançam com a narrativa, não só em termos de tecnologia, mas também como criar significado para essas novas tecnologias que vão surgindo, né? E a gente ganhou com a Linha, que é a nossa experiência narrativa, que se passa em São Paulo, em 1940, que é uma maquete em que 2 personagens, 2 miniaturas, elas desenvolvem uma história de amor ali, cheia de reviravoltas, na verdade. E o mais legal do Alinha é que ele é um híbrido, né? É um filho desses novos formatos, até como o Pedro e o Paulo estavam falando, né? Ele não é um curta-metragem, mas ele parece um curta-metragem de animação. Ele não é um game exatamente, mas ele tem muito componente dos games. E ele é uma história linear. Ela tem começo, meio e fim, mas só que você, por exemplo, usa muito seu corpo para poder interagir, né? E na premiação do Emmy foi a nossa versão em que a gente jogou fora os controles, em que você interage com o Oculus Quest, né? Da Oculus sem controles, você usa só rastreamento de mãos, o que torna a experiência muito mais imersiva, né? Então, acho que a nossa preocupação está sendo em criar jogos e criar experiências. Hoje o pipeline da Árvore está mais voltado aos games, aos XR games, né, os jogos em realidade estendida, do que exatamente as experiências imersivas, mas a nossa pegada sempre é de estar na ponta da inovação, né? Hoje nosso foco é entretenimento, né? A gente faz pesquisas em outros campos também, mas sempre ainda muito na área de pesquisa mesmo, até para poder entender como é que funciona o comportamento do comportamento das pessoas quando usam realidade virtual, né? O que muda, o que não muda, como o Pedro citou a questão de senso de presença. Como que a gente consegue construir senso de presença através de estímulos e recursos
em que ainda estão sendo tecnologicamente desenvolvidos, como é que a gente estimula nossos sensores biológicos, né, os olhos, os ouvidos, mas a gente tem a pele, a gente tem o nariz, né, a gente tem o olfato, a gente tem paladar, a gente tem alguns outros sentidos em que a tecnologia ainda hoje não estimula e não cria essa nossa não é usado ainda de uma forma efetiva para a gente poder aumentar essas camadas de imersão para a gente poder chegar na tal da presença, né, de fato. Hoje você consegue, a gente estuda muito a questão dos estímulos, né, qual que é a menor quantidade de estímulos que você precisa fazer em realidade virtual, por exemplo, para você conseguir fazer com que a pessoa realmente acredite que ela está lá naquele ambiente. Né? Ou é necessário a gente sempre fazer algo em fotorrealismo, porque é assim que a gente percebe o mundo, ou se a gente fizer um mundo plausível, ou seja, que faz sentido, né? Se eu apresento um mundo em que bolas flutuam, eu empurro a bola e a bola se mexe, meu cérebro começa a entender muito, ele começa a entender e fala, opa, não estou exatamente na minha casa, mas eu estou num lugar que as coisas, quando tem como o Pedro citou também, acontece uma reação, né? Enquanto eu faço uma ação, eu tenho uma reação que faz sentido para aquele mundo que eu estou sendo apresentado. Muitas vezes o fotorrealismo, o nosso cérebro desencana, pode ser uma bola falante. Se eu tiver uma interação mínima ali, alguns estímulos mínimos, eu consigo embarcar naquela história da bola falante ou uma plataforma de VR social, conversar com alguém cujo avatar é uma bola vermelha falante, e eu realmente, de fato, estabelecer uma conversa, né? Não é escrevendo, não é mandando meme, não é fazendo GIF, não é usando de outras mídias. Eu uso o meu próprio corpo, porque eu estou mexendo com o controle, eu estou na mão, eu estou olhando para a pessoa, dependendo até do headset, eu consigo até ter o rastreamento da onde a minha pupila tá olhando, e isso vai fazendo com que a gente cada vez mais vai criando essas camadas. E aí, para a gente, lá na Árvore, o que é importante é como que a gente junta essas informações todas num bom game, né? Como que a gente cria uma propriedade intelectual que vai fazer sempre o melhor uso do que tiver de mais interessante e inovação acontecendo, né? A gente surgiu um pouco depois, né, da primeira onda, né, de 2014, a gente chegou no que a gente chama de segunda onda, das empresas de realidade virtual, né, dessa nova dessa retomada não, dessa nova grande onda que é da realidade virtual comercial que começou aí em 2014, né, com o DK1 da Oculus. E a gente sempre teve essa preocupação de, cara, como que a gente vai fazer com que esses produtos sejam tão incríveis quanto qualquer produto norte-americano, qualquer produto europeu, qualquer produto asiático, de uma forma em que conquiste uma audiência global, ou seja, acho que muito do que a gente entende na área de entretenimento em XR você não consegue ficar só no mercado nacional, né? Você já nasce global, você já nasce com uma necessidade de distribuição global, porque as plataformas já são globais, né? Então você já entra diferente no negócio, né? E você precisa precisa entender também que, por ser distribuição global, a universalidade do que você faz também é global. E a universalidade das histórias que você conta, dos jogos que você propõe, e também de acessibilidade, né? E XR tem uma coisa que é muito legal, que assim, a gente vê cada vez mais uma adesão de gerações, tanto de 60 a mais, quanto gerações que são avessas a game, porque não consegue decorar direito a ordem de botão colorido, e não sabe se aperta bola, quadrado, X, para cima, para baixo, não tem esse tipo de repertório dentro da cultura, né? Mas quando entra em realidade virtual, isso acaba se quebrando. Então, muitas pessoas estão tendo os seus primeiros contatos com os games dentro de realidade virtual. Ou seja, conseguindo ter um entendimento do que é realmente um game, isso ajuda a gente a quebrar preconceitos, a gente ajuda a quebrar barreiras, a gente ajuda a fazer com que cada vez mais pessoas entendam o potencial dos games, não só aí falando para entretenimento, mas falando também para as outras indústrias, né? Os games estão em todas as indústrias que a gente pode imaginar, desde construção civil, treinamento, medicina, pode
pode olhar para uma indústria que você pode ter games aplicado a essa indústria. Entretenimento é uma delas. Então, a realidade virtual ajuda a quebrar barreiras, ajuda a gente a trazer quem não era gamer a de repente ter um potencial gamer, ou não, ou usar uma aplicação que seja não gaming, mas dentro de realidade virtual, porque você tem esse menos fricção, né? Os controles e a pesquisa hoje são muito para como que a gente atinge a linguagem natural, por exemplo, de você interagir com uma pessoa em realidade virtual usando as mãos, usando o seu corpo, usando suas expressões faciais, né, que informam muita coisa, e como que a gente consegue fazer a aquisição desses dados e transferir para uma experiência, para transferir para um jogo, e isso ser a forma como você se comunica, né? Então, até uma das preocupações que a gente tem é isso, como que a gente consegue, aos poucos, trazer uma noção, ou voltar, ou trazer, ou dar um resgate ao componentes mais humanos para essa tecnologia de comunicação, né? Então, a gente acredita que pelos jogos, através do uso da tecnologia, das tecnologias de realidade estendida, desenvolvendo o meio imersivo, né, o meio de comunicação imersivo, junto com as tecnologias imersivas, os games sendo um carro-chefe, mas a gente tendo outros formatos que estão sendo muito bem explorados, né, para a área de XR, a gente acredita que a gente vai ter um movimento, finalmente um movimento do mundo entender a importância que o conteúdo em tempo real, não só em formato de game, mas o conteúdo em tempo real, ele veio para transformar a nossa sociedade daqui para frente, né? Então, os games estão nessa, mas não só os games, né? Todos os formatos também de non-gaming estão nisso, e é nisso que a gente acredita. A gente está por isso que eu acho que a gente está tendo esse reconhecimento também. O Festival de Veneza, na verdade, foi o ano passado, ou seja, foi a primeira vez que o Brasil ganhou dentro do Festival de Cinema de Veneza, junto a Bárbara Paz ganhou a primeira vez com um filme documental do Hector Babenco, e a gente ganhou com uma experiência em realidade virtual, né? O Laganaro, um dos nossos sócios, ele gosta de dizer, eu acho sensacional essa frase, que no Festival de Veneza demorou 76 anos para o Brasil ganhar com um filme, né? Mas demorou só 3, porque o prêmio de realidade virtual só existe a 3 lá no festival. Então, para mostrar a potência que a gente tem aqui dentro do país, tanto em criatividade, e se a gente tiver os estímulos certos, as conexões certas e os incentivos certos de empresas, né, uma delas com certeza é a Epic, a gente tendo esse incentivo no nosso ecossistema brasileiro, a gente consegue ter mais empresas chegando em patamares onde o Brasil até então, em outras mídias, em outros mercados, nunca teve. E o M também é a coroação disso esse ano, que para a gente foi uma coisa surreal também, além do Festival de Veneza. Muito legal. Você vai mostrar depois para a gente um pedacinho da linha? Mostro. Eu posso compartilhar na tela ou copiar o link aqui, o que for mais fácil. Eu vou chamar o Kayati e depois você põe então na tela? Põe. Você quer pôr já? Tá pronto? Não, eu preciso colocar. Pode falar com o Kayati e já põe. Pedro, conta aí pra gente, além da maravilha que é o Museu Catavento, que eu sou fã desde sempre, da instalação que vocês têm lá, o que mais vocês fazem aí na VR Monkey? É legal, eu ia até pegar um pouco do gancho do que o Terra falou, que realmente, como eu comentei antes, realidade virtual é uma nova mídia, né? Ela não está necessariamente atrelada a entretenimento. Da mesma forma como a gente entende que a TV funciona para entretenimento, ela funciona também para informação, no noticiário, funciona como monitor, né? A TV é o meio, é a TV. Então, a VR é a mesma coisa, é um meio que te permite utilizar tanto para a educação, né? Um dos casos é o projeto do Dinos do Brasil, que você acabou de comentar, né? Ele está lá no Museu Catavento Cultural, uma exposição permanente, apesar do museu estar fechado por causa da nossa situação aí global, vamos dizer assim, né? O Dinos continua vivo e alive and kicking ass. Muito legal, né? O Dinos foi o primeiro projeto de cinema de realidade virtual, um dos primeiros do mundo, se não me engano, o primeiro permanente do mundo, que a gente tem uma sala com 25 computadores, 25 óculos Rift de consumidor, que na época que lançou, foi começo de 2017, não fazia nem um ano que o equipamento estava disponível mundialmente, então foi super, assim,
tecnologia de ponta, e é uma expedição na pré-história brasileira de meia hora, onde você conhece 3 extinções em massa, né? Eu nem sabia que a época dos dinossauros começou com uma extinção em massa. Muito legal de fazer esse tipo de projeto, que a gente acaba aprendendo muito enquanto produz um conteúdo para ensinar as outras pessoas, né? Dizem que a melhor forma de se aprender é ensinar, e isso eu posso garantir que eu nunca vou esquecer o nome de diversos dinossauros brasileiros por causa disso. Inclusive, fiquei durante a pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que, por exemplo, em Uberaba, o pessoal, enquanto faz escavação para construir shopping, eles encontram, tipo, cemitérios de ovos de dinossauro, e tem todo um problema de, como é que a gente faz para continuar a obra sem destruir os ovos, porque embarga a obra, né? Então, uma coisa muito interessante. E o que, na verdade, desde 2018, a VR Monkey tem investido bastante, a parte os nossos jogos, né, que a gente também desenvolve alguns jogos, em específico o nosso próximo jogo é um jogo de kart no estilo Mario Kart, mas onde você está sentado no cockpit do kart, você pega os itens, você joga os itens, e essa outra vertente essencial dos jogos, que a gente pode comentar um pouco depois, é no Safety Training, ou seja, treinamento de segurança para a indústria. Né, a gente sempre teve essa pegada que a gente entende que usar a realidade virtual para um bem maior, não que entretenimento não seja um ótimo bem, mas salvar a vida é muito legal, né, educar as pessoas é muito bom, e a gente vê que é um número meio absurdo, na verdade, o número de pessoas que morrem em acidentes de trabalho no Brasil, se não me engano, a menos de 4 horas por dia, assim, a cada 4 horas morre uma pessoa de acidente de trabalho no Brasil, em média. Isso é assustador. E aí, na indústria, você vê uns acidentes assim impressionantes, e um dos motivos é porque o treinamento não foi feito de uma maneira que é tão eficiente, que impacta tanto ao ponto da pessoa realmente entender, olha, se eu colocar a mão nesse equipamento sem tomar a devida precaução, eu vou perder a minha mão. Né? Então, eu vou compartilhar aqui um videozinho rapidinho, deixa eu ver se ele sai direitinho aqui, e isso daqui é um dos últimos treinamentos que a gente desenvolveu. É um treinamento de norma regulamentadora 13 de vasos compressores, a gente desenvolveu para a empresa Vale, acho que todo mundo conhece a Vale, né? E foi um projeto muito legal, a gente desenvolveu ele tudo remotamente durante o período de pandemia, então foram divulgados fotos e vídeos do cenário para a gente entender como é que funcionava o cenário, a gente digitalizou tudo remoto do cenário, não teve que ninguém lá capturar nada, ninguém se expor, e o treinamento ficou muito, muito bom, né? Remete, inclusive, à utilização de alguns meios digitais que eles já utilizam para o treinamento, que é um tablet, eles precisam tirar uma foto para falar como é que está a situação, tudo. Você já compartilhou ou não, né? Acabei de mandar no chat. Ah, tá, você mandou o link, tá. Não sei se é melhor eu passar aqui, eu acho que é melhor mandar, como é do YouTube aberto, todo mundo pode abrir e ver aí. Tá bom. E o som não faz muita diferença, então o pessoal pode deixar no mudo enquanto vocês me ouvem e assistem o vídeo. E o que é muito interessante que o Terra estava falando é que os jogos, eles têm uma barreira de entrada muito grande, que é o joystick, o controle, né? Você dava um controle para sua avó olhava e falava, não sei mexer com o joguinho. Então isso tinha um impacto muito grande. A realidade virtual, ela, de certa maneira, ela consegue remover essa barreira, porque você mexe as suas mãos. Quando você quer pegar uma coisa, ela simplesmente vai, estica a mão, aperta, às vezes, um gatilho, um botão, pega o item e traz o item de volta para a mão. Então, isso é uma maneira tão mindless, é tão simples, é tão direta, é tão como é a realidade, que facilita muito as pessoas interagirem no mundo em realidade virtual, muito mais do que usar um videogame. Até mais fácil do que usar um celular. Então, isso é uma das coisas que eu também acho sensacional. E agora, com o Quest 2, né, que é o equipamento que o Terra estava comentando, inclusive, o Quest mesmo, ele permite com que você use rastreamento de mão. Então, nem mais controle você precisa ter na mão. Você pode usar as suas próprias mãos para estender, pegar os objetos, interagir com os objetos. É uma tecnologia revolucionária. Hoje, no Brasil, ainda é relativamente caro, mas barateou muito. Se você parar para pensar que hoje você consegue comprar um Quest por menos de R$4.000, R$3.500. Você não precisa de um computador de alta performance para rodar a realidade virtual, você não precisa de nada, é só isso. E você leva ele, vou pegar aqui uma maletinha só para mostrar para vocês. É isso aqui. Esse ovinho
cabe o equipamento de realidade virtual inteiro nisso. Você põe aqui dentro, fecha, acabou. Não precisa de mais nada. Isso é muito disruptivo, né? Então, tem alguns controles que você pode usar. Exato, o Terra está mostrando aí o headset. Você pode usar os controles, mas você pode usar só as mãos para interagir. É isso aí. Gente, qual que é a grande, se é que existe, né? Qual que vai ser a grande sacada? Agora eu vou abrir para todos aqui falarem, os três. Qual que é o grande caminho que a indústria brasileira tem para a gente realmente ter mais empresas como as de vocês, né? E a gente ter mais projetos emplacando e conquistar mais audiência. Além da dificuldade que a gente viu, um headset por R$ 3.500 é caro pra caramba, isso é caro no mundo inteiro? Então, deixo para vocês aí essas duas perguntas. Posso começar? É caro para o mundo inteiro? É ainda. Se a gente for pensar que o smartphone hoje, enfim, você encontra o smartphone por $99, $69 e já com algumas tecnologias embarcadas que, enfim, são de ponta, a gente ainda está falando de um device que é caro no mundo inteiro. Mas a partir do Quest 2 que a gente tem falado aqui, desse que eu mostrei, que o Caio te mostrou, ele já começa a ter um barateamento bem grande. O Quest 2 é um sistema altamente disruptivo, de certa maneira, porque ele te permite que você consiga ver realidade virtual com qualidade visual, audiovisual e com outras tecnologias embarcadas, como rastreamento de mãos, que já não é mais só audiovisual, né? Eu gosto de falar que a gente está no pós-audiovisual, né? Ou seja, a gente está incluindo outras coisas na narrativa que não são mais só elementos de audiovisuais, né? Então, a gente precisa começar a entender como é que a gente gera significado para esses outros elementos, né? Movimentando as mãos, movimentando o corpo e adicionando outros estímulos, né? Outros atuadores para estímulos, para fazer estímulos para outros sentidos, né? Então, tudo isso são tecnologias que já tem uma parte, já está desenvolvida. A gente tem devices com um equipamento que você rastreia o olho, né? Chamado de eye tracking, que existe há milhões de anos, mas já tem na indústria, já tem óculos de realidade virtual, a gente já tem equipamento que ainda é rudimentar, mas já começa a você consegue tirar alguma coisa disso, que você lê ondas cerebrais, né, dos EEGs, né, os leitores de ondas cerebrais aplicados a uma experiência de realidade imersiva também. Então já existe muita tecnologia, só que se você empacota tudo isso dentro de um produto só, agora em que a base está crescendo, e você precisa, na verdade, a gente está nesse momento de estabelecimento de base. Se você cria um produto como esse, com tudo que já existe de tecnologia, né, transmissão sem fio via Wi-Fi, etc., você começa a criar devices que ficam muito proibitivos, né? A Oculus optou por ir para um outro lado, o Facebook, né, com a Oculus, que é a empresa deles de realidade virtual, de XR, uma das empresas, né? Eles resolveram ir para um outro lado, ou seja, vamos tentar fazer um smartphone muito legal, um smartphone entre aspas, né, com um processador de penúltima geração, mais avançado, com uma série de tecnologias de smartphone embarcadas num óculos que não precisa de computador, mas que eu posso ligar através de um cabo no computador e ser um óculos que seja de uma qualidade bem razoável, bem razoável de usar também no computador. Mas vamos cair no preço, e enquanto as outras tecnologias elas ainda são caras, num ponto em que ainda empacotadas juntas num produto fica muito proibitivo. Hoje a gente tem um óculos de entrada, que é esse branquinho, que é o Quest 2 que a gente estava falando, que tem um valor de entrada de 299, né, o de 64. De 64 GB. Ou seja, se você for comparar com o Oculus Rift, que chegou a $600, $650, o Vive 1, que estava 700, 800 com o bundle, uma loucura, entendeu? $800, enfim, completamente proibitivo. A gente saiu de $800 para chegar numa coisa que já é interessante, bem interessante, por 299, né? Então, 299 e 399.
Então, isso é a grande revolução. A gente está no momento em que a tecnologia está na ponta? Não, pode ter certeza que não. Mas a gente está no momento de fazer base, a gente está no momento de massificar a realidade estendida de uma forma em que a gente consiga mostrar que a realidade estendida, esse óculos, ele é um console de videogame também. Esse óculos não é uma tela, mas ela é um computador, né? A gente tem que imaginar também que a gente só não está falando meio de comunicação. Hoje a gente tem que ver tudo com uma ótica convergente, né? Então não é só mais um meio de comunicação, é um meio de comunicação e um meio de computação também. Então a computação espacial, ela passa pelos devices XR, que aí são os óculos de realidade virtual, os óculos de realidade aumentada, que vão começar a pipocar aí a partir de 2022, né, principalmente, ano que vem a gente já vai ter alguma coisa, mas principalmente em 22 a gente vai ver muita coisa de óculos de realidade aumentada e realidade mista, e a gente vai começar a entender que não é só mais um meio de comunicação, é um meio de computação novo, ou seja, a gente sai do PC, a gente sai do desktop, a gente sai dessa coisinha aqui, e vai para uma coisa que é mais naturalmente ergonômica, talvez, para o ser humano. Né? Eu não tenho que ficar agachado, não fica um monte de luz azul, enfim, fica, tá? Não é que não fica, mas de um outro jeito. Eu não fico, né, tendo aquela doença no pescoço aqui de tanto ficar abaixado, vendo celular. Então a gente vai mudar para um meio de computação, que é a computação espacial, que é quando a gente tem o processamento, né, do mundo sendo feito em várias coisas, né? E aí quando eu falo coisas é de propósito, porque a internet das coisas está envolvida nisso também, na computação espacial, né? A computação na ponta, né? Ou seja, naquele device pequenininho que tem um poder de processamento, junto com a realidade virtual a gente vai ter um sensoriamento melhor do mundo e a gente vai conseguir fazer melhores entendimentos, assim, melhores processamentos de dados de forma espacial, e a gente vai conseguir, enfim, andar para frente, ou seja, melhores inteligências artificiais sendo treinadas e executadas de uma forma menos enviesada, talvez, é assim que a gente espera, né? Quando a gente tiver um maior volume de dados em que você consiga fazer aquisições de situações diferentes, então a gente imagina que espacialmente isso pode ser uma coisa benéfica, se você entender o espaço como sendo como área de dados. O que eu vejo para o futuro também, e terminando, eu acredito muito, isso olhando numa janela de 10, 15 anos, tá? A gente pode depois falar de uma janela daqui 30, que aí eu já vejo outra coisa. Mas numa janela de 15 anos, eu acredito que a gente vai ter uma integração maior dos nossos outros sentidos para esses devices, a gente vai ter devices que vão ser similares a isso aqui, né, com a miniaturização dos componentes de eletrônica, a gente vai ter possível, ou mesmo componentes mais inteligentes e melhores, em que não necessite de tanto hardware e tanta eletrônica, e eles sejam mais focados, eles sejam mais virtualizados, ou seja, mais coisas são software do que hardware, assim a gente consegue equipamentos mais baratos, etc. A única questão agora é que a gente precisa romper a barreira da distribuição, né? E isso acontece no mundo, mas no mundo já existe mais mercado, né? Agora a gente olhando para cá, para o Brasil, um dos desafios é a gente primeiro conseguir criar estímulos o suficiente para essas empresas virem para cá, né? Então a indústria de celulares foi desenvolvida aí no final do governo Lula e no governo Dilma com alguma série de incentivos que foram benéficos para poder desenvolver a indústria de smartphones aqui no país, você conseguir derrubar o preço e conseguir fazer com que houvesse um estímulo, né? A gente acredita que nos próximos governos, né, no que estamos e nos próximos, a nossa crença é que a nossa crença, a nossa briga diária, né, é para sensibilizar o ente público, né, não importa que governo que seja, que partido que seja, ou qualquer coisa nesse sentido, da gente mostrar que isso é o futuro, né? E o Brasil está bem colocado nesse futuro, né? A gente está tentando fazer esse futuro agora acontecer. E o Brasil e as empresas brasileiras estão com criatividade o suficiente e criatividade, mão de obra, gente qualificada
e força, né, para a gente poder encarar esse desafio de vender nossos produtos ao redor do mundo. O que a gente precisa agora é construir essas isenções, essas imunidades tributárias, poder incentivar a importação desses equipamentos ou a fabricação deles aqui, né, ou a importação de peças para que a fabricação desses óculos aconteçam de maneira nacional e que a gente consiga ter menor taxação, ou a gente conseguir incentivos para que sejam menores os impostos sobre esse tipo específico de importado, para a gente realmente, de fato, fomentar uma indústria consumidora e uma indústria produtora, porque também as barreiras de importação e as barreiras de distribuição afetam os produtores, tanto da tecnologia quanto os produtores de conteúdo. Então, é um jogo de ganha-ganha que é agora o momento se a gente estrategicamente quiser posicionar um país como um país da inovação, uma das áreas é XR, e essa área ela precisa agora de um entendimento maior sobre o como construir esses incentivos, né? Muito bom, muito bom. Pedro e Paulo, quem quer comentar também? Posso comentar alguma coisa. Eu acho que sobre VR e XR, acho que o Rodrigo e o Pedro podem falar mais do que eu. Eu tenho algumas outras áreas que são importantes, que a gente pode abordar dentro dessa tecnologia de games. Obviamente a indústria de jogos, né? A gente começa a vislumbrar finalmente uma solidificação da indústria, consolidação da indústria de jogos brasileira. Começa a ter empresas que conseguem produzir em volume, com receitas significativas. A gente começa a ter empresas que são consideradas aí do ponto de vista de receita, tamanho, como unicórnios, né, na indústria de jogos, com faturamentos importantes, relacionados, inclusive competitivas com o resto do mundo. E obviamente, isso é a indústria que agora só tende a crescer, assim, espero eu, né? Só tende a crescer. A gente tem muitos desafios no Brasil para fazer a indústria de jogos crescer. A indústria de jogos requer tecnologia de ponta, e a tecnologia de ponta, ela basicamente gira em torno do capital humano. Então, a gente precisa ter olhos voltados para a evolução evolução do capital humano brasileiro para poder melhorar, né, progredir a indústria de jogos. Isso deveria ser o foco primordial que nós, como participantes da indústria, temos que ter um olhar muito carinhoso para isso. Mas tem outras indústrias. O Brasil é muito forte na área de mídia também. A gente tem a TV Globo e a própria indústria de cinema e TV no Brasil, que é muito forte, e a gente começa a ver algumas evoluções aí, principalmente no uso de computação gráfica em tempo real, né, no uso de game engines como a nossa, para isso está trazendo uma revolução e está sendo muito rápido no Brasil. Assim, do início do ano para cá, durante a pandemia, parece que girou uma chavinha assim, nos produtores de conteúdo, nos produtores de cinema brasileiro, que todos entenderam que depois que todo mundo assistiu Mandalorian e descobriu como é que a Industrial Light and Magic filmou o Mandalorian, que basicamente bota uma tela gigante atrás, rodando um conteúdo em Unreal, alinha lá a perspectiva do que tá na tela com a posição e a lente da câmera, e toca o pau e filma, e aí não tem mais, assim, tem pós, óbvio, mas não tem mais pós-produção de efeito, não. Aquilo ali é a filmagem, e depois vai para edição, para colorização, etc. E aí todo mundo viu aquilo e disse, ok, não, isso aí não é só criatividade, não é só gimmick, é ganho de produtividade na veia, ou seja, a gente vai fazer mais gastando menos. E aí muitas empresas aqui no Brasil estão começando a querer adotar a tecnologia. A gente viu um evento recentemente, né, o pessoal da Comic Con Experience fez um evento 100% ao vivo, utilizando cenários virtuais, usando o Unreal Engine. Então, assim, as perspectivas são muito grandes, tá, de a gente trazer essa tecnologia de games. Eu costumo dizer para quem está entrando na área de games que, pô, eu sei que todo mundo que entra em games tem esse sonho de desenvolver jogos, né? Eu também tive quando eu comecei, e eu acho que é importante ter esse impulso de entrar para criar seus jogos, para trabalhar na indústria, mas a gente está num momento agora que é super interessante para quem domina a arte de fazer jogos, para quem domina a tecnologia de fazer games, que é essa abertura
de outros mercados e assim, de uma amplitude gigantesca, desde que a gente está falando assim, que é low-hanging fruit ali, que é cinema e TV, mas você, assim, vai ter coisa que vai utilizar a tecnologia de games em agronegócio, vai ter coisa que vai utilizar a tecnologia de games na aeronáutica. Então, assim, é uma indústria que está se abrindo muito forte, e aí eu costumo repetir esse recado, que é, olha com bastante carinho, olha, entra querendo fazer games, estuda bastante para entender a tecnologia por detrás dos games, mas também olha que existem outras perspectivas e outros mercados que não necessariamente você precisa trabalhar com games, mas você vai trabalhar com aquela tecnologia e vai fazer coisas incríveis também. Então, esse era o recado que eu deixaria. Paulo, até para te complementar, eu acho que até só para reforçar a questão da importância do que você está falando, eu acho que para o empresário que está começando, para aquele grupo de pessoas que estão abrindo uma empresa, um estúdio, né, estão saindo do coletivo, saindo de uma informalidade, começando a ir para, de fato, para o mercado, ou mesmo quem está pivotando da área de mídia, ou mesmo outros estúdios de games que estão querendo diversificar receita, né? Eu acho que você falou super bem que esse conhecimento que o estúdio de games gera na arte de fazer jogos, né, na arte e na técnica de fazer jogos, ele pode ser usado para exatamente esses outros fins dentro de outras indústrias, né? E não necessariamente você está fechando um jogo, né, quando você está na Unreal e está fazendo a sua build e fazendo seu deploy, aquela coisa toda, você está exatamente fazendo um software de entretenimento, né? Você pode estar fazendo uma aplicação que pode ser usada por outras indústrias de entretenimento, né? Você pode fazer uma aplicação para a indústria, né, para a economia, para a indústria de eventos em tempo real. Você pode estar fazendo exatamente muitas aplicações. Você consegue usar as engines para isso, né? E o Unreal tem capitaneado muito essa aplicação, né? Você falou do Mandalorian. Então, eu acho que o recado, eu queria reforçar esse recado, na verdade, para os estúdios e para quem está começando e para quem já está no mercado, mas está querendo diversificar a receita. Essa é uma área que vai crescer vertiginosamente no mundo inteiro, e se você conseguir desenvolver aplicações com custo-benefício alto, e de repente aqui no país em que a gente já sabe que consegue uma vantagem competitiva quando bem feito em relação a outras aplicações que são feitas ao redor do mundo, você também pode distribuir elas globalmente, você também consegue vender para clientes no mundo todo, né? Então, isso nada te impede, isso não quer dizer que você vai entrar numa barreira, numa competição global em que você só vai vender para meia dúzia de clientes aqui no Brasil. Não, de longe é isso. Se você já domina a técnica, entra né, e começa a entrar na história do Virtual Production ou qualquer outra aplicação que seja, você está com possibilidade de desenvolver serviços e software para o mundo todo também. Então, assim, importantíssimo entender que o mercado de games está começando a virar um mercado em que ele está se abrindo e se enraizando, e se capilarizando para praticamente todas as áreas de indústrias que a gente tem hoje, né? Se você pegar dá para você fazer alguma coisa com o game como lógica de serviço, né? Muito bom. Acho que o Pedro tem até casos sobre isso, né? Eu acompanho. É interessante, né? Isso que, assim, acho que misturando um pouco, concordo com tudo que vocês comentaram e voltando um pouco à pergunta original dele, quem quer entrar nesse mercado, o que tem que fazer? Né, isso é interessante, que na minha empresa tem muitas pessoas que foram, por exemplo, as que se formaram no primeiro curso de design de games da Anhembi Morumbi, quando foi aprovado pelo MEC esse curso, anos atrás. Então, a gente tem criado uma infraestrutura no Brasil com essas formações de design de games, de engenharia de computação, de coisas um pouco mais direcionadas realmente para tecnologias imersivas, para jogos. E eu acho que isso é uma base. A gente precisa ter uma educação estabelecida que ensine uns conceitos básicos e começar a ser um pouco mais levado a sério isso, né? Não é joguinho. É uma indústria maior do que cinema, uma indústria maior do que a de música, mas ainda no Brasil a gente ainda enfrenta muito o preconceito que a gente é responsável, a gente que está começando a crescer, né? Como o Paulo falou, a gente tem unicórnio de empresa de jogo. Como é que eles demonstram que isso é uma coisa séria, né? Tem que entender primeiro, levar com seriedade isso,
não é simplesmente uma brincadeira. Segundo, que eu acho que é uma coisa muito brasileira, é a determinação, a persistência. Né? A gente mesmo, quando começou, a gente passou, acho que durante os 4 primeiros anos da empresa, a gente não passou de 6 pessoas. Hoje a gente está com 30 pessoas. Então, não dá para se esperar que... primeiro, se você é uma pessoa começando do zero, você não vai receber investimento. Investimentos no Brasil são super difíceis de acontecer, é muito difícil você conseguir que alguém invista em você. A gente ainda teve investidores anjos que, curiosamente, faziam parte da mesma incubadora que a empresa deles era de genética, deu mais certo, e aí eles juntaram dinheiro, queriam distribuir um pouco mais. Então, não esperem que existam investidores anjos, pessoas que vão colocar dinheiro em vocês e, do nada, vocês não têm que mais se preocupar com dinheiro. Isso é um dos maiores problemas do Brasil. Vocês vão ter que se preocupar com dinheiro, vocês vão ter que se preocupar em fazer serviços para os outros, e se for nesse sentido, já encaixa junto com o que o Terra e o Paulo estavam falando, o Brasil não deixa nada a desejar para o resto do mundo, pessoal. Tentem se posicionar de uma forma que, se a gente fornece um serviço para o exterior, o dólar está R$5, cara. De todas as coisas ruins que aconteceram no Brasil, pelo menos tira proveito disso. Tira proveito que o nosso serviço é barato. Hoje, o principal ganha-pão da VR Monkey é External Development. A gente tem quase, acho que são 5 contratos simultâneos que estão rolando com empresas na gringa, que a gente está desenvolvendo coisas para eles, porque nosso expertise técnico é muito barato e muito bom. Ou seja, não tem competidor internacional. Hoje, o nosso competidor seria o chinês, mas aí o pessoal fica muito em dúvida sobre o expertise técnico do chinês, tem um pouco dessa, por incrível que pareça, dessa dificuldade. Então, isso que eu falaria é, primeiro, não seja cabeça dura. Abra sua cabeça e invista no mercado internacional. Mercado nacional, um dia talvez vai existir um pouco melhor. Na parte de realidade virtual, no Brasil ainda é sonho querer investir no mercado nacional, porque são muito poucas as pessoas que têm equipamento. Então, é difícil, é bem difícil. Se for para fazer, faz como o Terra fez com o Voyager, faz uma Lan House VR. Aí funciona, porque no B2C vai ser muito complicado. Eu estava vendo aqui um pouco dos comentários no chat, respondendo primeiro o Evandro, logo direto. Evandro, tem jogo AAA VR com gráficos sensacionais, dá uma olhada, principalmente para PC, só que eles exigem muito de hardware. Então, acabou de ser lançado o Medal of Honor, sensacional. Tem vários exemplos como Asgard Dwarf, Lone Echo, jogos que você olha e você fala, cara, isso é uma maravilha. Você tem ideia, o Medal of Honor tem 60 GB. Também, né? Half-Life Alyx, a gente pegou um computador novo aqui na empresa, com uma 3080, finalmente eu consegui rodar ele no Ultra do Ultra em 4K, no Quest 2, que também é 4K. É impressionante. Fala do Robo Recall, poxa, faz tempo que lançou, mas é AAA também. Robo Recall, cara, é uma das... O Robo Recall é muito bom, viu, velho? Não é por nada não. Melhores experiências que eu tive até hoje é o Robo Recall, cara. E assim, um jogo de 4 anos atrás. Então, a Epic, depois que você lançou o Fortnite, tirou um pouquinho o pé do VR. Tirou o pé do VR, Mas, assim, as coisas feitas desde 2016, você já olha e você fala, cara, isso é muito legal. E encaixando o jogo, a pergunta que a Kerry fez, Kerry, realidade virtual com óculos, com celular, é no-go. Minha opinião pessoal, total, e profissional. Celular é feito para ser celular. O Quest 2, ele tem um hardware de celular, mas ele é um equipamento dedicado. A diferença da experiência é completamente total, absoluta. Você tem o que o pessoal chama a liberdade dos 6 graus, né, os 6 DOF, é muito diferente. Enquanto no celular você só girava a cabeça, no Quest, nesses equipamentos novos, você anda dentro do mundo virtual. E isso, para mim, não tem como voltar atrás depois de experimentar. Deixa eu até só complementar essa resposta, Pedro. Eu acho que existe, assim como várias ondas, últimas ondas de tecnologia, muita coisa surge dos movimentos maker também, né? Então, o próprio Google Cardboard foi uma resposta do Google muito a esse questionamento sobre, cara, mas como que a gente faz realidade virtual, né? O DK1 surgiu, né, o óculos DK1, surgiu do Palmer Luckey lá no laboratório, quando ele estava fazendo estágio, enfim, engenheiro, né, sabia do que estava fazendo, pegou 2 lentes e meteu num S3, né, num Samsung S3,
colocou 2 lentes convergentes ali para poder fazer e programou um software para as 3, prendeu tudo com fita silver tape e fez o protótipo zero aí do óculos de realidade virtual novo. Ele surgiu do celular. Mas é o que o Pedro... então, muita coisa sai de pesquisa e desenvolvimento, P&D sério, e muita coisa sai também do movimento maker, que é igualmente sério, mas que se permite explorar ir mais além do horizonte, né? Agora, a gente está numa maturidade hoje de realidade virtual que já não é mais a maturidade, já não é o mercado de 2014 e 2015, né? Que os óculos de realidade virtual eram óculos que a gente tinha que fazer com o celular, né? Porque ainda as outras coisas eram protótipos, né? Hoje o mercado ele está mais desenvolvido e pode existir um mercado né, dentro de uma lógica maker, né, de você ainda usar os celulares. Claro que pode existir, mas ele não... eu acho muito difícil ele pegar tração hoje, né? Hoje a gente tem equipamentos que realmente têm o preço de um celular, como o Quest 2, mas que são próprios para isso agora, né? Ele é um hardware, ele tem um hardware, é o que o Pedro falou, é um hardware de celular, mas ele é um óculos de realidade virtual, ele não é um celular, né? Ele é um device feito para isso e pensado para isso. Mas nada impede de fazer experimentos ainda, eu acho que é super legítimo, mas eu acredito que não vai ser possível desenvolver mais no mercado, né? A Samsung, a Oculus, todo mundo matou as suas iniciativas de celular. O Google matou as iniciativas de celular, de VR em celular, né? Então elas todas foram descontinuadas já há algum tempo. A gente tem mais uma... Não sei se o Paulo quer comentar alguma coisa. Evandro, né? De como é que você consegue manter colaboradores no Brasil com o mercado internacional, pescando aqui toda hora, com rede, né? Essa é polêmica, né? Essa é polêmica. Faz tempo que eu não estou à frente de empresa, assim, mas eu tenho contato com alguns aqui no Brasil, né? E eu parei de empreender em 2014. Veja, o que eu percebo das empresas, pelo menos as de jogos, tá? Que a gente tem tido contato. Eu sei que o mercado financeiro agora sofre de problema similar, porque também o mercado financeiro ao longo dos últimos anos tem se tornado cada vez mais tecnológico. Então contrata programador agora. Faria Lima é o que mais contrata, é programador agora. Então eles também sofrem do mesmo problema, né? De falta de recurso. Mas eu lembro da indústria de jogos, as empresas de jogos que ainda têm um certo sucesso no Brasil, elas vendem para fora, né? Então, como elas vendem para fora, elas vão ganhar, vão faturar em dólar. Então, do ponto de vista de competitividade aí, de receita, fica um pouco mais, fica mais fácil de conseguir ainda manter essas pessoas aqui, né? Outras estratégias que a gente tem visto de algumas empresas na América Latina é ter escritórios pela América Latina inteira, inclusive ter escritórios fora do Brasil. Então, as pessoas que querem... Porque, assim, muitas vezes a pessoa quer sair do Brasil, óbvio, por uma questão financeira, né? Porque você vai ganhar em euro, vai ganhar em dólar. Você vai ter aí uma ascensão na escala social, aí, financeira, mas principalmente porque as pessoas estão procurando um país que seja mais desenvolvido, né? Do ponto de vista de desenvolvimento econômico mesmo, desenvolvimento social. E aí as empresas começam a abrir escritórios fora, né, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, né, e aí você tem pelo menos um período de transição onde as suas melhores cabeças queiram morar fora, vão trabalhar nos seus escritórios para uma empresa brasileira, mas um escritório fora do Brasil. É um desafio super complicado, tá? Mas assim, não tem uma solução fácil. Eu estou dando aqui soluções de empresas que são super capitalizadas. É óbvio que para o desenvolvedor pequeno ele não pode, vou abrir um escritório amanhã em Lisboa e aí eu vou conseguir, não. Para o desenvolvedor pequeno, ele tem que brigar aqui de alguma forma para manter esses talentos aqui, mas de certa forma, com a consolidação no mercado, né, ou seja, à medida que a gente vai vendo empresas cada vez maiores aqui no Brasil, e com a consolidação das fintechs e da Faria Lima contratando programador de rodo também, a gente vai começar a ter, assim, os salários na indústria de tecnologia vão começar a sofrer de inflação, assim, é inevitável, né? Vai aumentar, a demanda é só crescente, a oferta da gente é estacionada e esses salários vão ficar cada vez mais difíceis de serem pagos. É um desafio super, super difícil, eu não tenho uma resposta assim exata como responder a isso.
mas é uma coisa que é bastante previsível, assim. E tem, Paulo, também acho que a questão dos novos modelos de trabalho mesmo, né? Não só por conta de pandemia, mas dos modelos híbridos e modelos de home office ou coworking, né? Que você também tem essas empresas maiores, transnacionais, né? Que estão por aqui, às vezes não tem uma sede no Brasil, mas contrata aqui, Sim. né? Faz uma contratação e aí a pessoa acaba fazendo uma prestação de serviço via exportação de serviço, por exemplo. Quer dizer, a pessoa trabalha para uma empresa gringa, mas ela está aqui no Brasil, mas não está gerando receita para uma empresa brasileira, mas para uma gringa. Ao mesmo tempo, também tem o contrário, né? As empresas brasileiras contratando fora, conseguindo ter a possibilidade aí de contratar fora, e você também tendo algum tipo de atividade com estrangeiros para cá, o que tira também uma possibilidade de alguém aqui no Brasil poder estar trabalhando para essa mesma empresa, a empresa brasileira acaba contratando fora. Eu acho que essa dinâmica toda, ela acaba afetando muito essas relações, o que você falou muito bem assim, às vezes a pessoa é uma vontade da pessoa ir para um ambiente que tem um desenvolvimento econômico melhor, né? Então, ela quer realmente, enfim, ter algum outro tipo, está buscando um outro tipo de qualidade de vida, porque, enfim, não tem aquilo que ela acha que ela precisa ter aqui no país, etc., e quer se mudar. Mas a gente tem que lembrar que essas fronteiras geográficas, onde morar, está cada vez mais virando, enfim, sendo cada vez mais uma coisa abstrata, não Menos algo importante, concreto, né? Menos importante, porque às vezes a pessoa fala, tudo bem, eu vou para os Estados Unidos, mas ele pode continuar trabalhando para a empresa do Brasil. Agora, não quer dizer que a vaga que ele ocupa é a vaga Estados Unidos, né? Às vezes ele vai ganhar referente aqui, mas às vezes a pessoa quer mudar, porque realmente ela resolveu mudar, mas ela continua atrelada aqui à própria empresa. Ah, não, eu quero buscar melhor remuneração, melhor salário, etc. Eu ainda super acredito que a gente tem muito que evoluir, tem muito de reforma tributária para fazer, tem muitas questões que a gente precisa desenvolver aqui, mas existem algumas vantagens, né, de você estar aqui no Brasil, né? Se você claro que se você quer mudar para o desenvolvimento econômico, não aguenta mais aqui, porque não aguenta mais qualquer outra coisa, tá tudo certo. Mas agora, existem empresas, se for por desafio técnico, desafio criativo, produto e competição global, se isso for uma coisa que te motiva, existem empresas hoje brasileiras que estão representando no resto do mundo, né? Então, existem as empresas aqui que estão fazendo e entrando para a competição global. Né? Se isso for um motivo para falar, eu quero trabalhar numa empresa gigante para poder tá fazendo coisas que eu me orgulhe depois e que, enfim, todo mundo conheça. Cara, aqui no Brasil começam empresas de diversos setores da área de games, principalmente, a estar nessa mesma toada, né? De estar competindo globalmente e daqui, né? Se isso for um motivo. Agora, se vai por conta de outras questões pessoais ou sociais, etc., e claro que empresas transnacionais brasileiras são melhores. Na Árvore, a gente tem um escritório pequenininho lá em Los Angeles também, mas a gente tem a nossa presença nos Estados Unidos, justamente para a gente poder fazer essas conversas e relacionamentos que a gente precisa fazer com a indústria, que é mais próximo lá no Vale do Silício do que a gente aqui em São Paulo. Mas a gente não deixa de trazer o nosso DNA brasileiro para tudo que a gente faz e colocar os talentos aí dos programadores, dos artistas, dos produtores, dos gestores, todos aqui no Brasil, imprimir os nossos produtos, distribuir globalmente e tudo feito daqui. Mas é importantíssimo a gente ter o nosso braço, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, para a gente poder articular direto com os players que estão lá. Né? A gente ainda não tem esses grandes players, não tem o nosso Facebook, a nossa empresa de tecnologia que tem essa relevância global. E isso é uma oportunidade, né? A gente ainda não transferiu ninguém para lá, não tem planos de fazer isso ainda, mas a gente tem essa visão de olhar. Eu acredito que a maioria das empresas mais que estão se globalizando, a Wildlife é assim, né, como a gente estava citando, enfim, várias empresas brasileiras estão transnacionalizando para justamente aproveitar melhor o talento brasileiro e, se ele quiser sair do Brasil, continuar dentro do ecossistema, né? Isso, como você falou, e poder aproveitar também talentos internacionais, até trazer como pessoas, né, trazer pessoas mais experientes de fora para serem
mentores de desenvolvedores aqui no Brasil. Mas é meio que isso mesmo, assim. Você falou, até clareou algumas coisas na minha cabeça, assim, sempre também vão haver pessoas que não vão querer sair do Brasil, né? As pessoas que querem ficar no Brasil, que gostam do Brasil, ou têm questões familiares que não querem sair do Brasil, mas querem progredir na carreira. E aí, esse provavelmente seja um caminho, né? Você tentar procurar essas pessoas que querem ficar no Brasil, querem desenvolver a carreira no Brasil, né? Mas que querem trabalhar com algumas coisas específicas, querem fazer grandes jogos. Essa é um pouco da estratégia que tem essa empresa de games, empresa de tecnologia mesmo, para tentar manter esses profissionais aqui. Essa pergunta é muito boa para a gente também, porque a gente é pobre. É sério, a VRMonkey não consegue competir com valor de mercado. Não é. A gente está fazendo uma coisa totalmente diferente do que o resto do mundo está fazendo. A gente não acertou um hit de um jogo mobile, está ganhando milhões, então como é que a gente faz? Eu tenho costume de falar que, primeiro, a equipe, ela é uma equipe que é mais uma família. A gente entende os desejos, as vontades e as ambições de cada uma das pessoas que trabalham na empresa. A gente tenta cuidar delas como amigo mais do que como um chefe funcionário. E a gente compartilha um sonho. Acho que, basicamente, como é que a gente mantém um profissional? Cara, se a pessoa que está vindo trabalhar na minha empresa porque ele quer ganhar dinheiro, eu falo, cara, você está fazendo errado. Primeiro, programador, você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar no Uber, vai trabalhar no Nubank. Os caras pagam bem pra caramba, eu não vou te pagar isso. O cara que está começando a trabalhar com jogos, pensando em dinheiro, está cagando. Está fazendo merda. No Brasil não está indo no caminho certo. Ou ele não é tão competente o suficiente para conseguir ganhar dinheiro, ou ele está viajando. Então, a verdade é, quem trabalha com tecnologia imersiva e games, ama o que faz. É o amor, cara. Acima de qualquer coisa é o amor. Com certeza. Então, como é que a gente mantém? Cara, mostra que o cara está participando de uma coisa que ele ama. É muito mais satisfatório você trabalhar em alguma coisa que você ama do que você trabalhar só por dinheiro. Às vezes você ama o dinheiro, beleza, eu respeito total, cara. Não tem problema. Dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Sabe? Eu queria falar uma coisa aqui que é importante, que tem a ver com dinheiro. Até que a gente tem que encerrar. Paulo, você não falou do Epic Mega Grants, é dinheiro. É verdade, é um bom ponto. Obrigado, Eli. Você está fazendo a parte dela. Para as empresas que estão nessa área, bom, vou tentar contextualizar de forma geral. A Epic é uma empresa que sempre foi uma startup de tecnologia, só que foi uma startup que cresceu demais. E a gente é bem opinionated sobre algumas coisas, como a indústria funciona, tá? Indústria de jogos, etc. E Fortnite, de certa forma, nos colocou numa posição financeira privilegiada, do ponto de vista de capital, para poder tentar mudar algumas coisas que a gente acha importante na indústria que tenham que ser mudados, né? Alguns vocês provavelmente já ouviram falar, mas assim, das que a gente pode comentar aqui, a gente tem a Epic Store, que para a gente é super importante, a gente está tentando trazer novos modelos de negócio, a gente tem a Epic Publishing, que também está tentando trazer novos modelos de negócio para o modelo de publicação, e a gente tem um programa chamado Epic Mega Grants, onde a gente investe em projetos que são sensacionais, sejam interessantes, feitos em Unreal Engine, tá? Então, e aí não é só projeto de game, tá, gente? É qualquer projeto, obviamente de games também. Então, se você tem um game, ou você tem uma experiência imersiva em realidade virtual, seja game em VR, ou algum outro tipo de coisa, algum outro tipo de experiência em VR, ou, por exemplo, um filme linear, ou, por exemplo, um programa educacional, assim, qualquer tipo de tecnologia que utilize computação gráfica em tempo real e que, obviamente, tem alguma integração com o Unreal Engine, você pode aplicar para o Epic Mega Grants e receber um fundo, receber uma grana para poder te ajudar a tocar o projeto. E não é um investimento que tem retorno, que a Epic vai ser dona do teu IP e vai... Não, é totalmente, a gente costuma dizer que é no strings attached. Você recebe dinheiro e você faz o que você quiser com o dinheiro, inclusive gastar com o que você quiser.
Obviamente que a gente não recomenda, mas é um projeto super interessante, não são valores tão altos, tá? Porque não é um investimento mesmo para aumentar a capital da empresa, geralmente é um impulso ali para um projeto, os grants variam ali entre $25 mil e até $500 mil, tá? Mas dependendo do projeto, às vezes é um impulso muito grande para você conseguir terminar. Então, quem quiser saber mais informações, entrem no nosso site, unrealengine.com, procurem lá, Epic Mega Grants, para descobrir se o seu projeto se aplica e para ler o tutorial de como aplicar o seu projeto. Gente, super obrigada. Acho que o Terra quer falar alguma coisinha antes de eu encerrar, não? Não, na verdade, enfim, super agradecer o convite, acho que, e a presença de todos também aqui no painel, acho que até falando já em nome da Abra, né, nesse momento que a gente está agora em transição, eu acho muito importante que a indústria tenha um lugar para que a gente possa trocar ideia, para a gente poder fortalecer, para a gente poder se representar também perante essas demandas todas que a gente tem como indústria de games e indústria de tecnologia, né, aplicada a games e outras áreas em que games se aplicam. Eu acho super importante, que eu queria convidar, na verdade, a todos também, a quem está entrando na indústria de jogos, quem já está na indústria de jogos, quem ainda não conhece a Abra Games, também entrar no site e saber um pouquinho mais, contactar a Eli, pode me contactar também, Kayati, Paulo, acho que a gente tem bastante a falar sobre como funciona a indústria também, como que a gente pode ajudar também aos estúdios a se inserirem nas diversas áreas em que games pode, e tecnologias imersivas podem se relacionar. Valeu. Bom, hoje a gente está se despedindo aqui, a última sessão do ano dos nossos webinars. A gente está no São Paulo Tech Week, falando hoje sobre realidades estendidas. Esse conteúdo aqui foi organizado pela Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos. As portas estão sempre abertas. Deixo aqui um abraço para todo mundo, agradecimento para a audiência, avisando que a gente gravou essa sessão, então ela vai estar no YouTube a partir de segunda-feira, no canal da Abra Games. Todas as outras sessões, todos os conteúdos que a gente faz estão lá gravados. E desejar a todos aí um 2021 com muita saúde, que ele venha aí firme e forte, e fiquem super à vontade para nos contatar. Como o Terra falou, a associação é de vocês, é dos empresários, então um abração. Alguém quiser dar boa tarde? Boas festas a todos. Fiquem seguros, a pandemia não acabou. Não. Obrigado pela presença, pessoal. Um abração, obrigada. Um abraço, Obrigado gente. a todos, um abraço. Até mais.